Graça e paz. Boa noite. Vamos iniciar dentro de mais alguns minutinhos a nossa live dessa noite. Bem-vindo você que já está chegando aqui conosco. Vamos iniciar nessa noite uma nova lição. Glória a Deus. Amém. Deus tem algo especial a falar aos nossos corações essa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós temos um encontro marcado com o Senhor, né? Nesta noite, neste momento, Deus quer tratar algo diferente ao nosso coração. Aleluia. Prepare-se, porque o Senhor tem algo a falar ao seu coração, muito especial. Prepare-se para o encontro com Deus. Amém. Irmã Rose, a paz, minha querida, saudades. Bom tê-la aqui conosco. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Santo, santo é o teu nome, Pai. Glórias te damos, Senhor. Obrigada pela sua presença, Senhor, neste momento tão clara, neste lugar, nas nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, iniciando mais esta live para a glória do teu nome. Oh, Deus poderoso. Toma a mente de cada um agora, abre o entendimento com a sua palavra. Revela-se, Senhor, a cada um de nós. Aleluia. Oh, Deus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a orar comigo neste momento, pedindo perdão pelos nossos pecados. E depois a nossa oração de gratidão a Deus. Deus poderoso, nós entramos na sua santa presença neste momento. Queremos, Senhor, colocar as nossas vidas no teu altar, pedir perdão pelos nossos pecados, te pedir, Senhor, sonda o nosso coração, sonda o nosso interior agora. Olha, Senhor, para aquilo que ainda precisa ser mudado, arranca de nós o orgulho, arranca a murmuração, a inveja. Ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, Pai, e que ainda não está em acordo com a sua vontade. Transforma o nosso interior, Pai. Muda, Senhor, o nosso caráter. Que possamos nos arrepender neste momento de toda atitude contrária à sua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Precisamos de Ti, Pai. Forja em nós o seu caráter, ó Deus poderoso. Também queremos neste momento te agradecer por mais esta live. Obrigada pela sua presença viva neste lugar, Pai. Obrigada pela sua presença que tem nos guardado, nos sustentado, que tem, Senhor, nos livrado, que tem, Senhor, cuidado da nossa casa, da nossa família. Senhor, é motivo de gratidão a cada um de nós poder estar aqui nesta noite para refletirmos sobre a sua palavra, para falarmos mais de Ti, para experimentarmos do novo que o Senhor tem reservado para nós esta noite. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Toma aqueles, Senhor, que estão voltando para casa, que estão chegando do trabalho, que estão já também junto dos seus familiares, e que possamos juntos, Senhor, orar por aqueles que precisam de oração, que estão enfermos, que possamos juntos, Senhor, refletir sobre a sua palavra. Em nome de Jesus, essa é a minha oração,
junto desses amados que está neste momento conosco nesta live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Saudar bem-vindos os amados que estão aqui conosco nesta noite. Irmã Rose, já saudei aqui, bem-vinda, minha querida. Saudades, viu? Apareça. Irmã Dorivaldo também conosco, bem-vinda, minha querida. Pastor Leonardo Veras também, bem-vindo, pastor, graça e paz. Bom tê-lo aqui conosco. Igreja Batista Independente, glória a Deus. Amém, pastor. Deus continue abençoando a todos nós. Glória a Deus. Irmã Dulce Tenca também aqui conosco. Bem-vinda, minha querida. Paz. Irmã Lisa também. Irmã Aurelisa conosco. Bem-vinda também, minha amada. Bem, meus queridos, vamos iniciar então a nossa live desta noite. E o nosso assunto, eu confesso para vocês que todas as vezes que eu vou falar sobre esse assunto, especialmente sobre esse homem de Deus, eu começo a rever a história dele e o passado dele. Bom demais. Quanto a gente cresce e aprende com isso e amadurece. Pastor Leonardo falando, estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eita, glória a Deus. Não conhecemos essa terrinha ainda, mas é um sonho do nosso coração. Um dia vamos estar aí, em nome de Jesus. Grande abraço, pastor Leonardo. Bem, então nós vamos falar sobre a conversão de um perseguidor. E talvez você até já saiba de quem é que a gente está falando, a quem nós estamos referindo, mas é alguém que perseguiu o povo de Deus como ninguém. E um dos principais perseguidores do povo de Deus, do povo cristão, porque talvez ele tenha sido um dos maiores acontecimentos da igreja depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Algo que marcou muito foi esse processo de conversão, de encontro que Paulo teve com Deus. Nós vamos falar de Saulo ainda, né? Que depois é Paulo. Bem-vinda, irmã Elvira, também conosco, a paz. Irmã Rita também, minha amada, paz. E falar de Paulo é sempre muito ensinamento para cada um de nós, porque a vida de Paulo nos dá uma chacoalhada. Às vezes a gente precisa olhar para cada um de nós e para as pessoas, dando oportunidade a elas de mudança. E como o Senhor fez com Paulo. Jéssica também, bem-vinda, minha querida. Bom ter você aqui, viu, Jéssica Roberta? E Paulo foi alguém que teve uma história lá atrás. História essa que muitas vezes nós vemos semelhança com a vida de pessoas. Mas nós vamos falar um pouquinho como é que Deus via Paulo. Nós sabemos que o Senhor tem propósitos para cada um de nós. Olha o pastor Leonardo falando. Um rapaz aqui que é bom demais, tem macaxeira, carne de sol, nem fale isso, hein, pastor? E muita gente para nos falar. Amém, glória a Deus. O Senhor vai preparar este momento. Em nome de Jesus, eu creio. Graças a Deus. Gi também aqui conosco, bem-vinda, viu, minha querida? Eu não sei que remédio você está falando, seu Juarez. O de São Paulo está num processo, viu? Do pessoal do câncer, né? Eles estão no movimento lá e parece-me que em alguns lugares já chegaram o medicamento, viu? Mas depois eu peço para ele explicar melhor para você, tá bom, minha amada? Bem-vinda aqui conosco. Então, Paulo, a vida de Paulo, toda ela num propósito de Deus, assim como a nossa, cada um de nós, né? E aqui nós vemos sobre a conversão de Saulo, que é registrada
3 vezes aqui, eu quero citar até os textos, não dá para ler tudo, todos os textos, mas Atos 9, de 1 a 9, 22, de 4 a 11, 26, de 9 a 18. Ele foi o maior dos perseguidores do povo cristão. Ele devastou a igreja da Judéia e em seguida ele pediu autorização ainda, autorização religiosa, para quê? Para perseguir os crentes em Damasco. E Paulo sai com essa intenção de perseguir os crentes. Paulo, na realidade, ele nasceu numa cidade romana, né? Mas ele tinha cidadania romana, mas ele era judeu. E aqui nós vemos, através da vida dele, que depois da morte de Estevão, Paulo ele passou a liderar a perseguição ao povo cristão. Ele passou a ser o líder dos perseguidores do povo cristão. Então, olha bem, ele liderava o grupo perseguindo o povo cristão. E assim, o comportamento dele era de prender, de matar, de prender homens e mulheres e crianças, e de matar e de destruir cidades, vilarejos. Então, a intenção dele era destruir o povo cristão. Ele se incomodava demais com a fé do povo cristão. E aqui nós vamos vendo que ele pede permissão religiosa, né, para ir até Damasco e aprisionar ali os crentes. E Saulo respira ali ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Na realidade, ele buscava um momento e uma oportunidade ali para prender quanto mais ele pudesse, para exterminar quanto mais cristãos ele pudesse. Levava preso, e tanto mulheres, quanto crianças, quanto homens. E exatamente, foi justamente na estrada de Damasco, quando ele estava se dirigindo ali para prender o povo de Deus, que Saulo foi conquistado por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o encontro de Saulo com Deus, que mudou a história da sua vida, que mudou a sua vida naquele momento. Bem-vinda, Edmarães, também conosco. Bom tê-lo aqui, irmão. Bem-vindo, viu? Irmã Cida também conosco, bem-vinda. Bom tê-la também aqui, André. Então, nós vamos falar sobre o processo de conversão de Paulo. Paulo a caminho de Damasco, o que acontece ali na vida dele. A conversão de Paulo foi um ato soberano de Deus, ou seja, um propósito de Deus, um plano de Deus para a vida de Paulo, que era ainda Saulo. Paulo não se converteu, ele foi convertido por Deus. Então, Deus planejou o processo de conversão de Paulo. A salvação, ela baseia-se nisso. O texto de Gálatas 1, 15 e 16, que eu quero até ler aqui para vocês. Gálatas 1, 15 e 16, diz: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, 16, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Então aqui nós estamos vendo o processo de Paulo quando ele foi separado por Deus, desde o ventre da sua mãe. E todo esse processo fez com que Paulo entendesse que ele era um projeto de Deus, que Deus tinha planos para a vida dele. E isso foi acontecendo na vida de Paulo. E Paulo, ele declara que a sua conversão foi realizada por Deus, pela graça e por intermédio de Jesus. Ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi convertido, ele foi comissionado a pregar a palavra de Deus. E ele cita lá em Filipenses 3,12, eu fui conquistado por Cristo.
E aqui nós vamos vendo, através da vida de Paulo, inclusive Lucas, quando ele narra nesse texto, nos versículos 3 a 6, ele diz: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E são 3 pontos importantes aqui, que a gente precisa considerar. Paulo viu uma luz, Paulo avistou uma luz. Então, alguma coisa diferente estava acontecendo ali. Paulo não estava sozinho, ou melhor, Saulo não estava sozinho. Ele estava ali com outros homens. E ele, de repente, viu uma luz muito forte. E não só ele viu, como os outros também. E essa luz é a luz do Senhor. Deus é a luz. Ele habita na luz. E subitamente Jesus se revela ali a Paulo, ou a Saulo, quase ao meio-dia, por meio de uma grande luz. Em Atos 22, 6, fala sobre isso. Ou uma visão celestial, 26, 19. Os homens que estavam com ele também viram essa luz e caíram por terra. Então Paulo, através dessa luz, começa a conversar com o Senhor. Mas os outros viram a luz, mas não viam, mas não conversavam, mas não entendiam o que estava acontecendo, mas não ouviam, apenas visualizaram aquela luz. E Paulo estava ali entendendo que alguma coisa estava estranha, algo de diferente estava acontecendo ali na vida dele. E claro, Paulo foi descobrindo ali que aquela luz era o poder do Senhor, aquela luz era a presença viva do Senhor. E ele foi entendendo tudo aquilo que o Senhor estava, a partir daquele momento, entregando a ele como uma missão. Paulo tinha ali um compromisso. Então, aquela luz que ele visualizou ali foi a presença viva do Senhor na sua vida. E Paulo entendeu que o Senhor estava lhe incumbindo de uma tarefa, de uma missão. E eu quero citar ainda mais um texto que está lá em Atos 9, de 15 a 17. Atos 9, de 15 a 17. Que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui você vai ver um pouquinho mais à frente, mas o Senhor levantando Ananias para cuidar de Paulo. E levantando Ananias para discipular Paulo, na realidade batizar. E justamente ali, a caminho de Damasco, Paulo é impactado com a luz do Senhor, com a presença do Senhor. E a conversão de Paulo, quando ele cita aqui nesse texto, ele declara que a sua conversão não foi uma decisão sua. A decisão de converter a Paulo foi do Senhor. Foi o Senhor quem decidiu separar a Paulo, chamar a Paulo para uma determinada missão. E quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo logo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí você vê, quando o Senhor responde para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por quê? Porque Paulo perseguia o povo de Deus.
E aquele que persegue o povo de Deus, persegue a Deus, ao próprio Senhor. Por isso que a resposta do Senhor foi essa. Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como assim eu perseguindo a Jesus? Perseguindo aos cristãos, perseguindo aos filhos. Então, é importante aqui nós citarmos os 3 pontos. O primeiro da luz que surgiu, pontos importantes nesse texto. Que Paulo foi impactado pela luz que surgiu ali. Na estrada, aquela luz muito forte sobre ele, aquele brilho muito forte, que não só ele viu, mas aqueles homens que estavam juntos também puderam contemplar essa luz. O segundo ponto, ele caiu por terra. Ele foi derrubado pelo encontro pessoal com Jesus. Olha a grandeza desse encontro, olha o impacto que o encontro que ele teve com Jesus causou na sua vida. Talvez você não se lembre mais do dia que você teve o encontro com Jesus. Talvez já tenha se passado muitos anos, talvez isso já tenha 30 anos na sua vida, 40 anos, ou seja algo recente, mas que você não se lembre na ocasião como foi. Mas é importante que esse dia fique marcado nas nossas vidas, porque o encontro com Jesus é algo que precisa mudar a nossa história. É algo que tem que virar a página da nossa vida. É a partir de agora, é a partir de hoje. O que é que isso influencia na nossa vida, na nossa caminhada na fé? O que é que isso vai mudar em nós a partir desse encontro? E nós precisamos nos lembrar lá do primeiro amor, lá daquele momento onde nós fomos impactados com a presença do Senhor, onde nós convidamos Ele para entrar na nossa vida, para tomar a nossa vida, para agir, para dar direção, para ter o domínio sobre as nossas vidas. E é importante nós lembrarmos aqui que o impacto foi tanto que ele foi ao chão. E ele, no chão, ficou prostrado, humilhado, cego, porque a partir daquele momento ele deixou de ver, ele ficou cego por 3 dias. Mas olha que importância verificar isso, que Paulo ali era o selvagem, era o indomável, era o forte, o poderoso, aquele que matava, aquele que aprisionava, aquele que maltratava tantas pessoas, que destruía cidades e vilarejos, daqueles que afirmavam a sua fé no Senhor. E, no entanto, ele estava ali no chão, caído, em terra, humilhado, cego, prostrado, sem forças para qualquer reação. E nós precisamos nos lembrar disso, do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, da grandeza de Deus, da soberania de Deus sobre qualquer um de nós. Às vezes, quando eu estava ainda estudando esse texto, eu me lembrei, às vezes as pessoas entendem que podem tanto porque têm uma condição de vida melhor, porque estudaram demais na vida, porque têm um excelente salário, porque cuidam de uma igreja muito grande, porque tem muitas pessoas ali, muitas ovelhas ali para cuidar, então são melhores. E eu te digo que Deus é o mesmo, e o amor dele para com cada um dos seus filhos é o mesmo. Ele dispensa atenção, amor, disciplina, ele exorta, mas ele ama a cada um com um amor especial. E com Paulo não foi diferente. Aquele que prendia agora estava preso, estava ali, aprisionado, prostrado, sem forças. Aquele que trancava as pessoas numa prisão estava dominado neste momento. Aquele que se achava detentor de tudo, de todos, para perseguir a outros, estava ali prostrado ao chão, impotente, sem forças, sem reação nenhuma. O Senhor usou aquele momento ali
como ele usa muitas vezes para frear as pessoas que se sentem maiores do que os outros. E ele usou aquilo ali como um detentor de poder e para mostrar para Saulo que ele não era ninguém, que ele tinha que se submeter ao poder de Deus, que ele estava ali impotente naquele momento, sem enxergar, sem saber para onde ir, perdeu o rumo. O Senhor quebrou toda a resistência de Paulo ali. Quando ele foi ao chão, quando ele ficou sem visão, quando ele perdeu as forças, é que algo novo nasceu dentro dele. Quando ele foi deixando o eu, quando ele foi abandonando o seu eu, a sua força própria, o seu ego, o seu orgulho, o seu poderio, aquilo que alimentava a sua vida física, ele foi entendendo que existia alguém muito além dele, do poder que ele entendia que tinha. E Deus quebrou ali as barreiras de resistência. Muitas vezes o Senhor precisa fazer isso conosco, romper com as barreiras que nós criamos quando impomos condições ao Senhor para ajudar, para resolver, para permitir que Ele use a nossa vida, para orar por alguém, para fazer uma visita. Nós começamos a impor condições a Deus. O tempo que é curto, os compromissos que nós temos, os afazeres, é porque eu não sou muito capaz, chamo o outro. Então, Deus quebra a barreira do nosso coração para entrar. Quando Ele rompe com as barreiras, Ele rompe com a nossa vontade, Ele quebra o nosso orgulho. Ele vai permitindo que a gente se prostre diante da grandeza dele. O Senhor, neste momento, tomou a vida de Paulo para mostrar para ele quem era o Senhor da sua vida. O Senhor já tinha planejado a vida de Paulo lá atrás, desde o ventre da sua mãe. E assim é com a sua vida. Adriana, bem-vinda, querida, que está aqui conosco também. Então, é importante nós lembrarmos que o Senhor planejou a nossa vida. Se Ele planejou, porque Ele é o dono dela, Ele tem total liberdade para nos conduzir a fazer o que Ele quer. Então não fique impondo condições a Deus, só ouça a voz de Deus. A Bíblia diz que eu devo atentamente ouvir e obedecer. E Ele vai ouvir as minhas orações lá do céu. E vai vir e vai trazer a provisão sobre a minha vida. Então, quando nós falamos aqui da vida de Paulo, marcado como ele foi pela maldade do seu coração, pela forma como ele armava para destruir o povo de Deus, o Senhor deu um basta na vida que ele levava e foi transformando Paulo numa nova criatura, numa nova pessoa. E o terceiro ponto que eu vou citar aqui, ele ouviu uma voz. Paulo, recapitulando, a caminho de Damasco, indo lá para aprisionar cristãos, para matar, para destruir o povo que tinha fé no Senhor Jesus, ele ouviu uma voz falando com ele. E olha que importante, sim, irmã Rose, obedecer é obedecer, pois ele nos ama mais do que nunca e mais do que todos. Então, Saulo, quando o Senhor diz a ele, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ficou sabendo naquele momento que Jesus estava vivo, ressuscitado e glorificado. A partir dali, a presença de Jesus viva na vida de Paulo, a presença dele ali, junto de Paulo, fez com que Paulo entendesse a grandeza daquele que falava com ele. E ele reconheceu, naquele momento, que ele era um pecador. E o livro de Atos 22:8, quero ler para você, Atos 22:8, diz o seguinte. Atos 22:8. E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
Então o Senhor respondendo a ele. Débora também conosco, saudade de você, viu? Deus abençoe, bem-vinda. E aqui, através desta fala, nós vemos neste momento que Paulo, que agora já começa a ter um comportamento diferente, Paulo começa a ver, peraí, Jesus está vivo, quem está aqui comigo é alguém diferente. Essa luz não aconteceu por acaso. Esse que está dizendo que eu o persigo, ele está dizendo que eu faço isso porque eu persigo o povo dele. Porque Paulo entendia que aquilo que ele fazia era o correto, pelo comportamento que ele tinha. E ele descobriu mais. Descobriu também que quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus. Quem persegue a igreja de Jesus, persegue ao próprio Jesus. Quem deixa de amar as pessoas, faz isso para Jesus. Eu falo muito isso na igreja. Quando a gente faz, nós fazemos para Jesus. Quando deixamos de fazer, é para Ele que nós deixamos de fazer. Todo cuidado e atenção para com o povo do Senhor é por demais importante. Então ele entendeu que quando ele persegue a igreja, ele também persegue a Jesus. E ele pensava que estava servindo a Deus, mas estava perseguindo o próprio Messias, porque perseguia o povo dele. Ele descobriu que Deus tinha um plano para a sua vida, ser um pregador do Evangelho. Ele reconhece Jesus como o Senhor, que precisava da sua direção. Paulo reconhece ali a dependência do Senhor. Ele reconhece que ele precisava do Senhor conduzindo a sua vida. Será que nós temos essa consciência de que nós dependemos do Senhor em todo tempo? Em cada decisão, em cada tomada de decisão, nós dependemos do Senhor? Os companheiros de Saulo ficaram emudecidos, paralisados de ver aquele cenário, aquela luz imensa, aquela fala, eles não ouviam, mas Paulo falava ali junto. Eles ficaram emudecidos, ouvindo a voz. E ali o que aconteceu? Seus olhos espirituais foram abertos, mas os olhos físicos de Paulo estavam fechados. Paulo pôde ver a visão da luz, Paulo pôde ver ali a presença do Senhor naquele lugar. Paulo entendeu ali que quando ele viu alguém, era muito especial, era o próprio Cristo ressurreto, e ele ouviu as suas palavras. Então Paulo, naquele momento, os seus olhos espirituais abriram, e é isso que nós precisamos. Às vezes, nós usamos os óculos quando temos problema de visão, né, Dri? A Dri que tá aqui, que eu faço propaganda da ótica dela sempre, Bela Estilo, lá na Expedicionários. E quando nós não enxergamos, nós botamos os óculos para ajudar. Mas a cegueira que Paulo estava vivendo ali, era naquele momento. O Senhor permitiu que ele ficasse por 3 dias sem ver. E abriu a visão de Paulo espiritual. E o povo de Deus tem faltado muito quanto à visão espiritual. Nós precisamos ampliar a nossa visão espiritual. Nós precisamos olhar mais o espiritual do que o físico. Às vezes nós colocamos os óculos para ver, mas esquecemos de pegar a palavra de Deus para alimentar o nosso espírito, para ampliar a nossa visão espiritual. Vamos ampliar a nossa visão, porque assim nós vamos nos achegar mais ao Senhor. Nós vamos estar mais íntimos do Senhor, com a visão espiritual aberta. E os olhos espirituais dele foram abertos, enquanto os físicos ficaram fechados. Paulo ficou cego temporariamente e foi levado pela mão por aqueles homens até Damasco. Ele esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Interessante, ele perdeu a visão, ele foi levado e o Senhor já havia planejado o lugar para onde ele ia, quem estaria ali para recebê-lo, quando ele iria voltar à visão física, por quê, quem estaria presente naquele momento. Então vamos falar um pouco sobre as evidências dessa conversão de Paulo.
ou melhor, de Saulo aqui no início ainda. É muito importante observar as evidências de Saulo, que ele havia se convertido a Deus. Como é que nós vamos observando quando alguém realmente se converte ao Senhor? O que é que muda na vida dessa pessoa? Eu vou destacar aqui algumas coisas que evidenciaram que a vida de Paulo começa a ser mudada. Talvez hoje você consiga se lembrar de coisas que você fazia lá atrás e que depois que Jesus entrou na sua vida, você deixou de fazer, você abandonou. Então, são evidências de comportamentos, de práticas, de palavras que você abandonou depois que você teve um encontro com o Senhor. E a primeira evidência aqui que eu quero citar é: ele passou a fazer parte da família de Deus. Aleluia! Isso é uma honra, né? Fazer parte da família de Deus. Paulo, que perseguia a igreja, agora fazia parte dela. Isso me fez lembrar quando eu morava em Barão Geraldo, que ao lado da minha casa tinha uma família que servia ao Senhor e que as noites, quase todas as noites, eles tinham as programações da igreja e eles saíam para ir para a igreja e se movimentavam à tarde, já começavam a se arrumar, de repente o carro roncava e todo mundo ia para o carro e tal. Às vezes eles saíam, o carro estava ali fora, eles iam lá pegar o carro e às vezes estava aquele temporal, aquele vento, aquela tempestade e eles saindo. E eu ouvia eles saindo, às vezes encontrava com eles no portão chegando e eu olhava para eles e falava: meu Deus, que povo corajoso, esse povo não cansa, eles vão para a igreja quase todo dia, eles vão debaixo de tempestade para a igreja, nada barra, nada impede a ida deles à casa do Senhor. E aí aquilo mexia comigo, aquilo balançava a minha fé, que era tão pequena. Paz, minha querida Jaqueline, glória a Deus, saudade de você, viu? Deus abençoe. Então, aquilo mexia comigo, impactava a minha vida, o comportamento daquelas pessoas ali. E o que é importante ali, que Paulo, ele perseguia aquela igreja, mas depois ele se fez membro dela, parte dela. E quando eu conheci a Jesus, eu pude entender o valor de tudo isso. Que quando nós temos Jesus, nós temos prazer de ir para a casa dele, de servir a ele, de clamar a ele, mas de adorar a ele, de glorificar, de louvar, de orar. Tudo isso é algo que é prazeroso para nós. E mais, o Senhor ali, ele já instrui Ananias para cuidar de Paulo. Ele sabia que Ananias, bem como os outros irmãos ali, iam ser resistentes com o novo irmão na família da fé. O Senhor já prepara Ananias para cuidar da chegada de Paulo ali a Damasco. Ele vai até Ananias e diz isso a Ananias. Eu queria só ver o texto aqui que eu separei, que eu não estou conseguindo localizar esse texto exatamente que eu queria ler. Deixa eu ver. Só um instante, por favor. Eu não vou conseguir pegar ele aqui agora, não. Mas Paulo, ele incumbe Ananias de orar, de receber, o Senhor incumbe Ananias de receber a Paulo. E ele sabia da resistência do coração de Ananias. Por quê? Porque Ananias conhecia a Paulo. E mais, Ananias sabia que Paulo estava indo para Damasco para prender o povo de Deus. Então ele quis dizer assim: pera lá, eu vou entrar aí agora nessa enrascada, eu vou encontrar Saulo, e Saulo vai prender os cristãos e eu estou no meio, e ele vai levar esse povo para Jerusalém e eu estou no meio. Mas Deus deu um comando a Ananias. E Ananias recebeu do Senhor esse comando e obedeceu e saudou a Paulo, a chegada dele ali. Ele saudou a Paulo em amor. E quando eu citei aqui que aquele povo estava resistente a receber Paulo, é porque isso acontece muito no meio da igreja do Senhor.
Há muitas pessoas resistentes quando chega alguém na igreja que olha para essa pessoa e diz: meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está vindo na igreja. Fez tanta coisa errada no passado. Foi tão ruim, de um coração tão duro. E agora está aqui, dando de bonzinho, dizendo que agora virou santo, que agora se converteu. Quantas vezes as pessoas fazem esse tipo de julgamento dentro das igrejas? E Ananias não foi diferente. Ele não estava nem com paciência de receber a Paulo, porque ele sabia que Paulo era muito mau, que as práticas de Paulo era de matar, de destruir a vida do povo de Deus. E Ananias não queria se submeter a isso, de ter que olhar no olho de Paulo, de ter que cumprimentar, que saudar Paulo em amor. Então, foi o grande desafio de Ananias. E que o Senhor nos ajude a isso, quando o orgulho quer falar mais alto ao nosso coração, quando nós olhamos para o outro e só enxergamos o pecado dele, o erro dele, a queda dele, e não conseguimos ver quantas coisas nós fizemos no passado e quantas ainda às vezes continuamos a fazer, conhecendo a palavra de Deus. Então, é importante refletir sobre isso. Que comportamento nós temos tido com aqueles que têm chegado à casa do Senhor? Como nós recebemos essas pessoas? E esse texto que eu quero citar agora, versículos 10 e 11. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu. É uma parte do texto que eu estava procurando, não é todo ele. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Agora é Ananias e o Senhor conversando. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele era de Tarso. Todo recém-nascido espiritual precisa ser recebido. O Senhor deu um comando a Ananias: vá lá para receber Paulo. Ele tem um apelido de Tarso, mas você vai conhecê-lo e vai receber a ele. Minha querida amiga Cássia, lá de Fortaleza, um grande beijo, saudade de você, minha amada. Então, Ananias recebeu esse comando do Senhor, que ele deveria se submeter. Mas Ananias questionou a princípio. Ananias não aceitou assim de imediato. E Ananias argumentou com Deus sobre o passado de Saulo e de como ele perseguia a igreja. Assim nós fazemos com o Senhor. Mas Senhor, mas essa pessoa aqui que o Senhor está querendo que eu venha orar por ela, que eu dê um abraço, Senhor, essa pessoa é tão suja, é tão maldosa, é tão ruim, já machucou tantas pessoas, é tão egoísta, mentirosa, cheio de tão e tão e tão. Nos esquecemos muitas vezes de quem nós somos, da responsabilidade que nós temos de aprender com o nosso Deus a amar, a ter misericórdia, a dar o perdão sempre que necessário, porque nós dependemos do perdão do Senhor. E às vezes entendemos que porque estamos na igreja há 20, 30 anos, somos melhores que os outros. O irmão Fábio aqui, a paz, boa noite. Sempre bom ouvir a senhora. Obrigada, querido. Saudade de vocês, viu? Um beijo grande. Apareça a qualquer hora aqui, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe você e sua casa. E é uma honra ter você aqui conosco. Então, o que é importante nós lembrarmos que nós não somos melhores que ninguém. Nós estamos sujeitos à queda. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, não é porque agora você está de pé que você vai sempre ficar em pé se você não vigiar. Você pode cair. E aqui Ananias questionava, mas o Senhor confronta ali Ananias e diz para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Olha o que o Senhor diz para Ananias: eu estou te mandando ir. Ele é separado por mim, eu tenho algo grande para ele. E é isso que eu quero te dizer essa noite. Não relute quando o Senhor te mandar ir. Vá,
Faça aquilo que o Senhor tem te mandado fazer. Não questione a Deus, não busque desculpas, não transfira a missão que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Se Ele te mandou fazer, faça, porque é de você que Ele vai requerer essa missão que Ele tem te colocado para realizar. Paixão também conosco. Deus abençoe, meus amados. Saudade de vocês, viu? Então, Ananias questiona sim, mas Deus diz para ele: esse é um escolhido meu. Eu tenho algo para fazer na vida dele e perante os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei. Mas ele cita algo importante aqui, ó. Perante os gentios e reis. Quer dizer, ele vai usar a vida de Paulo perante os gentios e reis, os grandes e os pequenos, considerados pequenos. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. E aqui é importante nós verificarmos o quanto Paulo pagou o preço por servir ao Senhor. Quando ele diz aqui novamente esse texto que eu já li: disse-lhes, pois, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Será que você tem ouvido a voz de Deus e caminhado e feito o que ele te ordena? E aqui ele diz para Ananias que Paulo ia pagar um preço alto por obedecer a Deus. Paulo ia pagar um preço alto por se submeter à vontade de Deus. E o que é mais importante entender aqui, que o Senhor promete estar conosco sempre, todos os dias, em todo tempo. Mas isso não quer dizer que Ele vai nos livrar das tribulações, porque a palavra dele diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor está com você, não temas. As tribulações vêm, mas nós somos fortalecidos pela presença da grandeza, do poder e da soberania de Deus. Não temas, eu sou contigo. É isso que a palavra de Deus diz. E o Senhor diz a Ananias: porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Com você não é diferente, queridos. O Senhor diz lá em Mateus 28, ide fazer discípulos. O Senhor nos diz que precisamos abrir a nossa boca. O Senhor nos diz que Ele quer nos encher. O Senhor nos diz que é Ele quem nos capacita. O Senhor nos diz que Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, abra a sua boca e deixa Deus falar aquilo que Ele deseja ao seu coração. Se submeta à vontade de Deus. E Ananias recebe em amor a Paulo. Paulo foi recebido, foi acolhido e foi cuidado por Ananias. Olha que bênção. Ananias se submeteu. Às vezes a dureza do nosso coração impede o Senhor de agir nas nossas vidas e através dela. Às vezes a gente ouve aí o povo de Deus falar algumas coisas que, quando nós ouvimos as palavras, nós logo pensamos: meu Deus, essa pessoa ainda não teve um encontro com o Senhor. Ela está sentada no banco de igreja, ela está ali ouvindo a palavra, ela está até lendo a Bíblia, mas ela ainda não teve um encontro com o Senhor. Porque aquele que teve um encontro de fato com o Senhor tem rompido com a carne, tem vencido as barreiras, tem procurado não reter ninguém no seu interior, tem perdoado sempre que necessário, tem praticado o perdão 70 vezes 7, como a Bíblia diz, ou seja, infinitas vezes. Então, essa é a luta do povo de Deus, é buscar se submeter à vontade de Deus, porque Paulo, na realidade, ele entendeu, depois que ele entendeu que quem estava falando com ele era Jesus,
Ele não precisou buscar ajuda de mais ninguém. Ele simplesmente entendeu que Deus tinha planejado a sua vida até antes de nascer, lá no ventre da sua mãe. E ele desejou realizar os planos que o Senhor havia elaborado para a sua vida. E Paulo começou a andar, começou a crescer espiritualmente, ele começou a avançar espiritualmente, amadurecendo. Isso é importante para nós, que a gente deseje amadurecer. Porque Paulo, depois que ele conheceu o Senhor, ele passou 3 anos ainda na Arábia. Mas ele, na realidade, não consultou mais ninguém. Ele começou a abrir a boca e Deus começou a usar a vida dele. Ele começou a plantar as boas novas, a pregar a palavra aos gentios. A mensagem que Deus ia colocando no coração dele, ele ia falando com autoridade, com propriedade. Então pense nisso. Não é o curso que você fez, a formação que você tem, é a disponibilidade do nosso coração que Deus quer. É o amor, é o coração contrito, é um coração perdoador, é um coração humilde. Então, abra a sua boca, que Deus vai te usar. O poder é Ele quem concede. Poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele enche aqueles que se dispõem a permitir que Ele use. Então, é isso que o Senhor deseja. Assim como Ele fez na vida de Paulo, Ele deseja fazer na sua vida. Ele deseja abençoar o seu ministério, fazer com que você cresça, com que você amadureça, com que você comece a olhar para aquilo que Deus tem mostrado e que muitas vezes, por distração, você não tem visto. E essa lição não termina aqui. Nós temos ainda mais uma partezinha muito especial para a próxima quarta-feira, onde nós vamos continuar falando de Paulo, da vida de Paulo, depois que que o Senhor o tomou, do encontro que ele teve com o Senhor, da presença de Jesus na vida dele, da diferença. E o que é mais importante ainda, Paulo sofreria pela sua nova fé. Paulo passou por grandes desafios, mas ele continuou firme na fé, firme na presença do Senhor. O Senhor nos chama para um compromisso. Lembra disso, um compromisso e não conforto. O Senhor está te chamando para trabalhar, não para ficar na zona de conforto. Como muitos cristãos aí, muito crente que está dentro da igreja há 20, 30 anos e quer sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora para casa. É muito confortável isso, né? Essa igreja tem ar, ou essa igreja tem uma cadeira estofada, ou essa igreja é agradável, eu gosto de vir para rever os irmãos. O Senhor não te chamou para sentar num banco de igreja e esquentar o banco só. Ou tomar um arzinho, ou rever os irmãos. Isso é muito pouco. A missão que nós temos é muito além de tudo isso. O Senhor prometeu estar conosco em meio ao sofrimento, mas Ele não disse que vai nos poupar do sofrimento. Então, fique ali, próximo dele. Busque a presença dele, que você vai encontrar forças para prosseguir rumo à vitória. Amém? Graças a Deus. Nós vamos agora orar. Temos aí os pedidos de oração. E neste momento, nós vamos colocar diante do Senhor. Eu te peço que você não saia agora. Fique conosco, nós vamos orar juntos. Nós vamos clamar juntos e vamos, neste momento, colocar diante do Senhor algumas pessoas que estão aqui na nossa lista. Irmã Rita, agradecendo a oração da semana passada. Amém. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Sempre muito bom. E também a irmã Helena, saudando também aqui conosco. Glória a Deus. Amém. Irmã Rose Vieira, agradecendo a oportunidade de ouvir a palavra. Glória a Deus. Amém, minha amada. Deus vai sempre usando os vasos aí para abençoar a outros, né? E é assim que Ele faz com a vida de todos nós. Usa aqueles que se dispõem. E Deus tem algo grande para a sua vida, viu, irmã Rose? Tenha certeza disso. Não só para você, como para a sua família. Meus queridos, vamos orar agora. Alguém colocou aqui, pera lá.
Irmã Aurelisa, eu faço parte do grupo de intercessão e portas abertas, recepção, glória a Deus, amém. Intercessora, intercessor é aquele que se coloca na brecha, que clama, que ora, que busca a presença do Senhor, que se consagra, né, em jejum e oração, que tem sempre buscado as coisas do alto. Isso é muito importante, é uma grande responsabilidade, né, minha amada? Glória a Deus. Irmã Rita também agradecendo cuidado nesse tempo de Covid. Irmã Rita, Glória, né? Já está saindo aí do isolamento. Agora no dia 10 ela já está livre, né, irmã Rita? Para a glória do nosso Deus, amanhã. Amanhã. Glória a Deus por isso. E a irmã Rita também está aqui na nossa lista. Vamos orar ainda pela vida dela. Vamos orar, então, queridos, pelas pessoas em tratamento de câncer, como Maurício, o Júnior, Jai, Delmiro, a Rose, a Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Sônia, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, André Ferro, Sueli. Também para os casais, Bruna, Lúcia, Isabel e seus respectivos esposos, André e Cida, que estão na caminhada, iniciando a caminhada na fé, que Deus os fortaleça sempre, dê saúde, saúde para Cida também, José e Roseli, Pedro e Juliana. Também aos outros amados, Lia, Léo, Rogério, Celso, João, Damiana, pela saúde dela e pela família, vó Ana e vó Luzia, Isabelle que teve um AVC, que está no processo de recuperação. Essa semana eu falei com a mãe, aquela que tem 20 anos, e a mãe disse que ela está bem melhor, glória a Deus por isso, já está andando. O Oscar, a Jaqueline, que está aguardando a chegada dos gêmeos, está hospitalizada, mas está sob controle, glória a Deus, Deus continue guardando eles. O Walter, a Adriana, que também está aqui conosco, que Deus continue fortalecendo a sua fé, o seu trabalho ali. A Débora, que Deus continue guardando a sua vida, renovando as suas forças, que tem tido crises de depressão, que o Senhor renove as forças dela, a sua família, os seus pais, o Júlio César, a irmã Lisa, que o Senhor esteja à frente da sua vida na condução dessa data da cirurgia, que Deus esteja ali colocando a sua mão, a mão dele de poder para agir sobre todo esse trâmite dessa cirurgia, sobre todos os acontecimentos que antecedem e a própria cirurgia, tudo nas mãos de Deus. E a 5ª cirurgia que ela faz, na mesma situação. Que o Senhor esteja ali agora, dando um basta em tudo isso, em nome de Jesus. A Cida, a irmã Cida de Cabo Frio, que o Senhor esteja guardando a sua saúde, faz tratamento de diabetes. Pastor Cosme, que Deus esteja fortalecendo a ele, que perdeu a esposa. O Edson e o Jefferson, o filho, que perderam. O Edson perdeu a esposa, o Jefferson é a mãe dele, né? Que Deus os fortaleça. A Cecília, que fez a cirurgia no fêmur, que o Senhor esteja guardando. João Gabriel, por trabalho, assim como a Sônia. Que Deus esteja guardando a vida dessa família. A família da irmã Silvia, que perdeu a mãe também na semana passada. Que Deus esteja fortalecendo a cada um deles. E também a irmã Toninha, que está com depressão, que o Senhor esteja tomando a vida dela neste momento, visitando o seu interior, tomando a sua vida, renovando as suas forças, guardando ela em todo tempo, e que o Senhor Jesus possa, neste momento, derramar um óleo novo sobre ela. Temos também a nossa lista de Covid, a Manuela. Eu não tenho respostas sobre a situação da Manuela. Eu não sei quem foi que fez esse pedido. Eu acredito que tenha sido na live. Também a Cecília, o Antônio e a Marilene, um casal de senhores lá de São Paulo. Também em recuperação do Covid, a irmã Rita, que Deus esteja fortalecendo a vida dela,
em nome de Jesus, sem nenhuma sequela, que o Senhor Deus possa visitar o interior dela, renovando por completo, restaurando a sua saúde. Também a irmã Bel, que é irmã da irmã Rita, que hoje testou positivo para o Covid, que o Senhor possa guardar a sua vida, sustentando a ela, também ao esposo, ao filho, que o Senhor guarde a cada um deles. Pastor Leonardo Veras, mande um batista cheiro para todos os meus conterrâneos paraibanos. Amém, glória a Deus. Pastor Leonardo mandando aqui uma mensagem e nós já desde já queremos agradecer a presença dele, que o Senhor Jesus possa abençoar a todo esse povo querido lá do norte, em nome de Jesus. Daniel Lima também pedindo oração neste momento e que o Senhor possa visitá-lo nesse instante. Vamos orar, saudando também a Regina Pereira aqui conosco. Saudade de você, viu, Rê? Vamos orar neste momento, convido você, feche os seus olhos, queridos. Vamos clamar a Deus nesse instante. É tempo de orar, nós devemos orar uns pelos outros. Deus amado e soberano Pai, nós estamos aqui diante de tantos nomes, de tantas situações de pessoas aqui enfermas, com necessidades espirituais, emocionais. Ó Deus, pessoas que a grande maioria nós não conhecemos, mas o Senhor conhece a cada uma delas. Eu te peço, ó Deus poderoso, que o Senhor alcance essas vidas agora. Visita, meu Deus, a cada uma delas. Que o Senhor possa tocar, Senhor, onde elas estiverem, aquelas que estão no leito de hospital, que estão em casa acamadas, que estão para iniciar quimioterapia, que já estão no processo, tendo sintomas, trazendo dificuldades de sobrevida, de se alimentar. Pai, eu te peço que o Senhor visite a cada um. Aqueles que estão com crise no relacionamento, com conflitos no casamento, com relacionamento entre pais e filhos tumultuado, com separação. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha alcançando, Deus, cada necessidade dessa lista. Especialmente oramos por aqueles com enfermidades também do Covid. Pedimos, Deus poderoso, que o Senhor toque nessas vidas agora. Derrama sobre eles o bálsamo da cura, Pai. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa visitar a cada um, trazendo ânimo, força. Repreendemos toda a sequela sobre esses queridos. Pedimos, ó Pai, que o óleo sarador do Senhor seja derramado sobre essas vidas agora. Daqueles que estão depressivos, meu Deus, que o Senhor traga uma palavra de ânimo a esses corações, de fé, de esperança, de renovo sobre cada um, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, meu Deus, visita também, ó Deus poderoso, aqueles que têm trabalhado, atuado aí na saúde, nos hospitais, à frente, no cuidado com aqueles que estão enfermos. Pai, que o Senhor venha trazer ao coração deles o renovo, a esperança, a fé, que eles tenham paciência, Senhor, para lidar com os enfermos, que o Senhor renove também as forças físicas deles, que guarde os seus familiares. Deus amado, eu oro ainda pela nossa nação como um todo. Visita, Senhor, a nossa nação. Ó Deus, vai tocando em cada estado, em cada governante, que o Senhor venha colocando a sua mão sobre eles agora, operando segundo a sua vontade, meu Deus. Que seja o Senhor sobre cada decisão, à frente de cada vida, Pai. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, Senhor. Guarda a nossa nação. A sua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor da nossa nação. Ó Deus amado, oramos ainda por esses queridos que estão na live esta noite, por aqueles que já passaram e precisaram sair, mas eu peço que o Senhor visite o lar de cada um, os familiares de cada um. Pai, que o Senhor derrame uma unção especial sobre eles, renove as forças daqueles que estão sem vigor, que estão sobrecarregados, que estão abatidos na fé, que estão buscando portas de empregos, que estão em crises no relacionamento, meu Deus, que estão enfermos, que o Senhor possa tocar agora, Pai, em cada lar. Eu peço que o Teu Espírito Santo vai passando agora sobre cada lar desses queridos, visitando os seus familiares, desde o mais jovem até o de idade mais avançada. Vai tocando agora, Deus, com
com a sua mão de poder. Cansado, desistido, profetizamos vida, profetizamos esperança sobre esses corações. Em nome de Jesus, Pai. Oramos ainda pelo povo de Deus. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer diferença. Que esse processo de conversão nas nossas vidas aconteça a cada dia. Que nós possamos admitir a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Quebra, Senhor, o orgulho. Destrói, Senhor, o ego. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir a cada dia o nosso eu, a nossa vontade. Cumpra, Senhor, em nós o seu querer, meu Pai. Que seja a sua vontade, não a nossa, em todo o tempo. Que o povo levantado pelo Senhor, como o seu exército, saiba a sua posição de sal e luz nessa terra. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a amar com o amor do Senhor, a perdoar, a usar de misericórdia para com as pessoas. Ó Deus, que nós possamos buscar em Ti a nossa referência de vida. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração nesta noite, de gratidão a Ti, Pai, por esse tempo tão especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, estaremos aqui na próxima quarta, às 19 horas. No domingo temos os nossos cultos presenciais, presencial às 9 horas da manhã. Esse domingo temos o culto especial de aniversário do pastor. Teremos lá um café da manhã especial. E você é o nosso convidado, você que está disponível, esteja conosco, domingo às 9 horas da manhã. Amém? Aqui em Paulínia, no bairro Cooperlotes, na rua Aurora Frediano de Camargo, 180. Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Beijo no coração. Obrigado pela presença de todos.